Hoje se fala muito de batalhas, que estão acontecendo aí pelo mundo. Obrigado. De várias formas. E hoje eu queria trazer para todos nós a mensagem desta noite que a vitória vem da honra. A vitória vem da honra. Eu gostaria que você abrisse Provérbios capítulo 3. Se puder, o diácono trazer mais um copinho d'água aqui, hoje estou com sede. Acharam, irmãos? Olha que interessante. Esse verso é um dos vários que se usa para falar sobre dízimo e oferta, né? Mas eu não vou falar de dízimo e oferta. Eu vou falar de honra. Acharam, irmãos? Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, que significa o quê? Primícias, né? Os primeiros frutos das plantações, a gente pode resumir com a palavra primícias. Então honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias, né, das suas plantações. Aí ele fala de uma consequência: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Interessante, né? Aqui o texto, ele não está falando que você necessariamente tem ou não tem que dar. Aqui não é se dá ou se não dá. Oh, que bênção, pode completar o tanque aqui, ó. Espera aí. Oh, agora ficou bom. Obrigado, viu, Sérgio? Estão entendendo? Aqui não é a questão do dar. O ponto-chave do verso é o como. As pessoas podem dar, serem fiéis por obrigação, concorda ou não? Por temor, tem medo, se não fizer. Tem medo se não obedecer, certo? Mas é diferente, isso é muito diferente de honrar. A honra envolve reconhecimento. A honra envolve um reconhecimento decorrente de uma experiência. Então veja bem, um pai, vocês aí que são pais, vocês não esperam seus filhos obedecerem, porque senão ele vai levar uma cintada, senão você tira isso ou aquilo dele. A expectativa dos pais é que os filhos obedeçam por reconhecer que o pai ama, por reconhecer que o pai zela por ele, por reconhecer que o pai tem uma experiência maior. Então, por ele reconhecer tudo isso na figura do pai e da mãe, ele obedece. Ele obedece por gratidão, ele obedece porque é o pai, ele ama o pai, então ele obedece para honrar os seus pais.
Essa é a expectativa dos pais. Estou certo? Vocês são pais aí? Né? Entendem isso, irmãos? Estão entendendo? E aí, hoje, parece que, de uma certa forma, nós começamos a encontrar pessoas que todo sentido de dar na palavra de Deus, quando Deus, de alguma maneira, aponta, nos orienta para dar alguma coisa, dar o seu coração, dar os seus recursos, dar o seu tempo. Boa parte, graças a Deus não são todos, mas boa parte das pessoas, elas se incomodam. É como se Deus estivesse tirando, como se Deus estivesse usurpando algo de bom que Ele tem e que Ele não quer dividir. Mas aí Deus está pedindo, então vai ter que resolver isso. Ele entra numa crise. Pois é. Mas quando nós entendemos, né? Quando a pessoa entende realmente quem é Deus, ela não é movida mais por obrigação. Ela não faz porque ela se sente obrigada. Ela faz porque ela quer honrar. Como é que eu vou na igreja? Pode isso, não pode aquilo, faz assim, não faz assado. Você começa a perceber as pessoas por como ela vê Deus, como ela vê o culto ao Senhor. O culto ao Senhor, o que é? O que significa um culto? Aí você vê a pessoa se vestindo mais adequadamente do que antes. Por quê? Não é porque ela quer se vestir assim, é porque agora não é o que ela quer honrar. Ela preferia talvez se vestir de outra maneira, mas aquele ambiente é um ambiente onde ela vai expressar honra. Então, entendem? Quando nós estamos vindo a um casamento, normalmente a gente vem com a roupinha bacaninha. Por quê? Porque é uma expressão de honra. Eu fui convidado e eu estou ali honrando aquele momento importantíssimo para aquele casal. Entendem, irmãos? Tá? Agora, quando isso ainda não é claro, a pessoa faz o quê? É sacrificial, né? É difícil, tem luta lá dentro. E eu queria dar alguns exemplos para você. Vamos pegar lá Davi? Vamos ver como é que Davi, por que Davi, com todos os seus erros, ele foi agradável ao Senhor. Vamos pegar ali em 1 Samuel, no capítulo 17. Nesse momento, Golias já se levantou para afrontar o exército de Deus. Os filisteus estavam de um lado, o exército do povo de Deus do outro lado, e aí se decide um representante de cada lado guerrear. Em vez de haver uma matança, um representante de cada exército guerrear. O exército que perdesse significaria todos os demais se tornariam escravos. Então Golias se levantou da parte dos filisteus e aí ficou do lado do povo de Deus a escolher. Estava difícil, né? Bom, até que Davi aparece. Davi não era guerreiro, irmãos. Davi era pastor. Mas observe o que sai. Diz que o que sai da boca é que está cheio o nosso coração, não é isso? Olha lá. No final do verso 26, ou melhor, vamos ler o 26 que acho que fica mais claro. Davi, então é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel?
Aí vem o que está dentro do coração dele, né? Quem é esse filisteu, incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi estava incomodadíssimo com as afrontas que Golias estava fazendo, fazendo críticas em relação a Deus, críticas em relação ao exército, né? Afrontas mesmo, né? Cadê o seu Deus? E daí vai. Aí você vai no verso 37. Aqui ele começa a contar experiências que ele já teve. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Davi, um adorador do Senhor, todos sabem, não precisa repetir, entrar nos detalhes disso, mas Davi como adorador de Deus. Quer dizer, o que é adorar, irmãos? O que é adorar? É cantar? Não. A origem da palavra adorar é reverenciar, se curvar. Por que as pessoas se curvavam diante dos reis? Se curvavam para expressar a sua submissão, expressar o reconhecimento que ele dava, que aquele homem, como rei, governava sobre ele, e esse governo o protegia, esse governo o conduzia, esse governo cuidava. E aí, na entrada dos reis, naquela região deles, tinha sempre uma comitiva indo à frente, anunciando a chegada do rei, e o povo se colocava na estrada, na beira da estrada, fazendo como se fosse um corredor, e as pessoas se curvavam. Em alguns reinados era obrigatório, outros não, mas mesmo assim, os que não eram, eles se curvavam. Por quê? Para honrar o seu rei. Entenda isso, irmãos? Estão acompanhando? Então, Deus vem através de Jesus, nos alcança, nos tira da condenação, do pecado, glória a Deus por isso, e faz o quê? Te faz escravo dele, é isso, irmãos? Hein, irmãos? Te faz escravo. Não, te faz filho. Não é isso? Somos co-herdeiros com Cristo, né? Então somos filhos. Poxa, mas espera aí, se você se vê como filho, mediante tudo que o Senhor fez, nós vamos colocar o nosso coração em relação a Deus, para honrá-lo em tudo, como esse texto de Provérbios diz: honre o Senhor com seus bens. Então, você sabe o que está acontecendo aqui? É o seguinte: Deus não está querendo obrigação de ninguém. Você está entendendo, irmão? Você não tem obrigação de nada. Ele não quer pessoas que se sintam obrigadas, porque a morte dele na cruz foi justamente para tirar da escravidão do pecado, mas tirar da escravidão. Escravidão. Ele não entrou na nossa vida para nos fazer escravos. Pastor, eu sei disso. Não, mas às vezes não sabemos. Sabemos aqui, intelectualmente falamos, mas a nossa atitude, quando nós temos a sensação que temos obrigação de alguma coisa, somos escravos, estamos oprimidos, alguma coisa assim, você não se aproxima, você quer fugir. Agora, quando você entende tudo isso que o Senhor fez, quando está claríssimo dentro de nós, cada vez mais, nós na verdade corremos na direção dEle, queremos estar com Ele como? Lembra dos valentes de Davi?
segundo os teólogos, os valentes de Davi, muitos deles eram aquele povo que estava no deserto quando Davi fugiu de Saul. Davi foi para o deserto, e no deserto tinham saqueadores, salteadores, assassinos, bandidos, fugindo de sentenças. Mas Davi trouxe, se você for ler o Velho Testamento, toda a história de Davi, você vai ver que Davi, ele foi um influenciador. Ele trouxe uma influência onde ele estava. Ele ficou 2 anos naquele deserto. Esses 2 anos ele influenciou vidas. E muitos deles voltaram, porque Davi garantiu a segurança deles. E os teólogos dizem que aqueles valentes de Davi, aqueles que enfrentavam batalhas enormes, um grupo pequeno, extremamente valentes. Sabe o que acontece, irmãos? A gente às vezes acha que eles tinham, sei lá, um treinamento super militar. Não, não é isso. Havia um sobrenatural de Deus sobre eles, porque eles faziam a vontade do rei, mesmo que fosse exposto à morte. Sabe por quê? Porque eles eram gratos. Davi tirou eles do deserto. Davi tirou a sentença que havia sobre eles. Davi colocou eles numa posição de honra, porque agora de bandido, ladrão, assassino, vira exército do rei, de um dos maiores reis da época. Sabe o que acontece? Esses homens davam a vida pelo rei. Uma vez, numa batalha, Davi desejou a água de um dos lugares ali, que estava tudo sitiado, lotado de inimigos. E alguns deles, quando Davi falou assim, ai, como eu gostaria de tomar a água do poço tal. Eles foram no meio dos inimigos, foi lá, trouxe a água. Quando o rei, o que é isso? A vontade do Senhor era tomar a água do poço, não era? Era. Aqui está. Mas esta água tem preço de sangue, não é isso? O que ele faz? Ele não toma aquela água, ele despeja a água. Mas o que é isso? Não, aquilo foi como oferta. Isso é honra. Aí o que você vê? Aquelas pessoas que honravam, Deus abençoava, Deus vinha com coisas sobrenaturais sobre eles, livramento, direção, força, ousadia, sabedoria. Davi foi ungido rei, tá certo? Mas quem era o rei? Saul. Ele foi ungido rei, mas ainda tinha um rei, Saul. A oportunidade dele matar Saul, ele não mata. E aí ele fala, o que ele fala? Foi Deus quem tirou, quem colocou, Deus tem que tirar. Né? Quem sou eu para levantar a mão sobre o ungido do Senhor? Sabe o que é isso? Reconhecimento. Mesmo que ele estivesse fazendo coisas erradas, ele estava honrando. Estão entendendo, irmãos? O que aconteceu? Deus tirou, Deus colocou, estabeleceu o reinado de Davi. A força de Davi? Não. E a gente às vezes tentando fazer tudo na nossa força, estabelecer um monte de coisa que às vezes é de Deus, mas usamos o método errado. Ei, cuidado. Não é apenas o fazer, mas é como fazer. Viu? Essa noite, esse é o ponto central para mim e para você. Está escrito que eu devo fazer assim. Você pega, vai lá e faz e não dá certo. Mas estava escrito e não deu certo. Mas você observou o seu coração? Qual é a intenção? Aí que está a chave. Aí você vai mais para frente, irmãos. Depois você lê, você vai ver que Davi mata Golias, né? Poxa, matar Golias com estilingue, difícil, né? Mas Mas ele disse para Golias, olha, você vem contra mim com espada
e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele está fazendo? Dando honra. Ele não falou que ele era ágil, ele não falou, eu vou com você porque eu sou pequeno, ágil, eu já matei urso, já matei leão, então você vai ser mais um que vai morrer nas minhas mãos. Não foi dessa forma. Ele direcionou a vitória àquele que dá a vitória, né? Tá certo? Dando honras. Quer ver mais? Davi conquistou muitas batalhas, adquiriu uma riqueza gigantesca, e com toda a riqueza que ele adquiriu, o que ele fez? Ele queria fazer algo gigantesco com os recursos que ele tinha, gigantesco para Deus, para expressar o que ele reconhecia de Deus, a sua grandiosidade, a sua majestade, o seu poder. Então ele queria fazer aquele grande templo, mas aí Deus não permitiu e passou para a sua descendência. Percebe? Aí entra honrar com seus recursos. Aí você fala assim, mas ele não construiu. É verdade, mas ele disse que a sua descendência ia construir. E outra, que é a maior honra que Davi recebeu? Da sua descendência virá o Messias. No passado, irmãos, a perpetuação de um nome era a coisa mais valiosa que existia. Era a coisa mais valiosa que existia. Agora entenda bem, ele diz que da descendência do rei Davi, falando para Davi, ei, eu vou honrar você, porque não será de fulano, de ciclano, nem beltrano, mas será da sua descendência, virá a promessa, o Salvador, virá da sua raiz. Irmãos, hoje seria assim, isso não tem valor. Isso não tem valor, né? Então é muito importante que você, eu vou parar por aqui para nós orarmos, importantíssimo, você ter o cuidado de não só examinar as escrituras para saber como você deve agir, mas muito importante, você também está atento o como você está fazendo isso, motivado pelo quê? Para quem que você está fazendo? Entende? Porque aí sim vem o resultado, vem diferentes resultados. Então, ontem eu estive lá em Divisa Nova, ontem não, domingo. E foi interessante. Acabando o culto, vou descer um pouquinho, tá? Acabando o culto, eu nem sei muito bem por que eu fui falar aquilo, mas eu comecei a falar sobre as pessoas que têm dificuldade de dizimar e ofertar, né? Aí assim, tem gente que fala que dá o dízimo, na verdade ele está dando 1%, é uma oferta que ele dá e ele fala que é dízimo. É assim, as dificuldades são variadas. Mas aí eu comecei a mostrar, né, para as pessoas um pouco disso aqui. Eu falei assim, olha, veja bem, Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho, não foi, irmãos? É isso? Você acredita que ele fez isso mesmo? É isso? Deus queria que Abraão matasse o seu filho, o filho da promessa. Mas para que essa pressão, né? Para que Deus fazer isso? Para que Deus entristecer? Para que Deus, né, pensar um pai matar um filho? Meu Deus, como é que é isso? Como é que pode o Deus que é amor
fazer uma proposta dessa, mas não foi proposta, foi ordem. Ouça isso, irmãos, foi ordem. Não é talvez, não é se você quiser, era ordem. Ouça aqui, olha para mim, repete, ordem. Pois é, guarda essa palavra. Ordem. Sabe o que ele fez? Ele foi fazer. Ele foi fazer. Até o ponto que teve o anjo, né, que fala, não faça. Não faça. Não faça. Agora, por que Abraão ia fazer, irmãos? Ele não gostava do filho? Ele não foi com a cara do menino? Será que é isso? Não. Não é isso. E o que Deus estava fazendo com ele? Ei, eu quero saber se de fato eu sou o primeiro na sua vida. Agora, quantas coisas você tem que Deus colocou já de várias formas, pelo texto, que não tem esse nível de compromisso, não tem esse nível de compromisso, e você fez ou não fez? Ou ficou no talvez? Ou quem sabe um dia eu vou fazer, quando Deus disse, é hoje. Se é hoje, não é amanhã. Estão entendendo isso? Foi uma ordem. Uma ordem para quê? Para estragar com a vida de Abraão? Não. Ali foi um momento onde Deus estava, na verdade, trazendo à tona se realmente Abraão colocava Deus em primeiro lugar. Quando Deus estiver na nossa vida em primeiro lugar, nós vamos prosperar como Abraão. Vai ver a promessa, o tamanho da promessa depois que ele fez isso. Não foi antes, digo depois. Vê lá. Depois do capítulo 12, o que Deus fez na vida de Abraão. De novo, não é, irmãos, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ontem eu cheguei lá em Divisa Nova e comecei a falar assim, irmãos, eu sei que vocês dão ofertas. Eu sei que vocês dão dízimo. Sabe como é que vocês dão dízimo? É o seguinte, no final do mês, se sobrar, eu dou. Se não sobrar, Deus sabe. Sabe o que é isso? Resto. E você vai em Malaquias capítulo 3, não verso 10, mas antes, Deus faz uma crítica enorme àqueles que entregam o resto para Ele. Sabe o que ele diz? Não vale de nada isso aí. Aí quando você fala, não vale de nada, mas tem uma quantia, sabe o que significa isso? De novo, ei, vocês não, eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero é honra. Vocês não estão me honrando. Vocês estão fazendo a lei, vocês estão seguindo a regra, mas a razão de tudo isso é a honra que é devida ao meu nome. Olha o que eu faço por vocês, olha o que eu acrescento sobre a vida de vocês, olha o que não falta sobre vocês, e vocês retêm o melhor, que na verdade é para mim, não é para você. Retém. Por que retém? Porque é uma revelação, né? A falta de reconhecimento, a falta de reverência, a falta de adoração. Aí a gente tem a tendência a não, eu adoro o Senhor. Não, não adora não. Adorar é justamente colocar Ele na posição que Ele deve estar. Não é só lá no alto não, irmãos. A posição é primeiro. Esse lugar, ouça bem, irmãos, se não estiver em primeiro, não serve. Não serve. Porque Ele é o Senhor acima de todos os senhores. Ele declara isso. Aí, nós não conseguimos entender
mas eu trago para você o entendimento. Por que a dificuldade de ler a palavra? Por que a dificuldade de orar? Por que a dificuldade de vir nos cultos? Por que a dificuldade de fazer parte de programações que tudo envolve questões de Deus para você e para o próximo? Evangelismo, trabalho missionário, tudo isso, dificuldade. A pessoa encontra dificuldade em todos esses pontos. Agora, quando volta para Ele, não tem dificuldade. Então isso é revelador, é angustiante entender isso, é revelador. Estamos longe, não conhecemos direito o nosso Pai. Nós temos Pai, mas não conhecemos Ele direito. Você sabe que pode ter, né? Todo mundo tem pai aí, pode ter pai, isso não significa que você o conhece bem, né? Precisamos andar com Ele. Precisamos nos envolver com Ele, porque quando começa a acontecer isso, aí sim você vai entendendo, aí sim você vai entendendo, e o desejo de honrar vem. Porque honrar não é uma obrigação, honrar é reconhecimento, e aí você é voluntário. Eu vou honrar o Senhor. Por quê? Porque eu quero. Quando a gente honra alguém, é presente ou ausente, a gente tem uma conduta. Já reparou nisso? Aí vem a dificuldade de honrar na igreja. A pessoa não honra, fala besteira, sai lá fora, fala um monte de besteira, faz tudo errado, tudo atrapalhado. Aí vem na igreja, tem aquela carinha, porque ele sabe o perfil, né, do crente. Mas quando ele honra o Senhor, Ele é o mesmo aqui dentro, Ele é o mesmo lá fora, Ele é o mesmo, sendo transformado cada dia mais. Por quê? Porque ele está convivendo com Deus, e Deus está influenciando a vida dele, o Espírito de Deus está trabalhando na vida dele, e ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Transformação. Amém? Então, não é só o que eu devo fazer, mas é como. Como que é isso? Né? Eu posso fazer, mas qual é a forma? Amém, irmãos? Deus sonda o coração, né? Então, olhe o seu coração, né? E vai, porque, irmão, a vitória vem da honra. Você honra, pode observar. Quem honra o Senhor com toda a sua vida, então não é dízimo e oferta, é com toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, honra o Senhor. Observe, as portas para aquela pessoa se estão fechadas ou se estão abertas, tá bom? Amém? E outro, irmãos, quando você entende tudo isso, irmãos, lembre daquele exercício que eu tenho falado para vocês. Não guarde, se arrependa, se converta do mau caminho, confesse o seu pecado. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. E você se purificando, você tem acesso à intimidade com Deus. Do contrário, você vai ficar lá no átrio, até você entender isso, e aí o acesso é totalmente livre. É uma delícia, irmãos, isso. Tudo bem? Vamos orar? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria a gente ter um tempo agora para você consertar isso aí na sua vida, se precisar, né? Se você entende que precisa. Eu realmente não tenho honrado o Senhor com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho.
algumas coisas sim, outras não. Isso significa que ele ainda não está em primeiro na sua vida. Ele tem a sua importância, lógico, mas ainda não é primeiro. Deus, eu quero ser conduzido para ter uma vida desta forma. Eu quero honrar o Senhor. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu honro o Senhor, que eu reverencio o Senhor, que eu reconheço, admiro, adoro o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Pai, talvez alguns não consigam chegar perto, não consigam abrir realmente o seu coração nessa noite, Deus, porque talvez nem consigam se perceber. E quando eu falo isso, Deus, não estou falando das pessoas que só estão aqui dentro, mas aqueles que estão online conosco. Senhor, nós temos visto, conforme a Tua palavra diz, o Senhor um dia disse, pela boca do Senhor Jesus aqui sobre a terra, que os corações estavam se esfriando. E isso ia acontecer com uma intensidade muito maior. Deus, nós estamos vivendo este tempo. Mas o Senhor também, Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem dado palavras, Deus, de resgate. O Senhor tem dado palavras, Deus, que remove vendas, que mexe nos corações, para que nós possamos realmente ser confrontados conosco mesmos, e possamos ter a oportunidade agora, Senhor, de mudar, de eliminar, Deus, coisas que nos amarram. Porque, Senhor, é muito fácil nós falarmos de pecado, é muito fácil nós falarmos que não sou eu, mas é a circunstância, é o pecado, é o diabo, é culpa dos outros. Quando nós estamos assim, Pai, nós não conseguimos nos ver. E eu te peço nesta noite, Pai, muda isso em nós, em nome de Jesus. Maior é o Senhor que está em nós, do que qualquer outro. O Senhor já fez uma obra tremenda de libertação e vitória sobre a nossa vida. E foi ali na cruz. Então, quando justificamos que Satanás me pegou, Satanás me fez cair, Satanás isso, Satanás aquilo, nós estamos dando culpa e autoridade e força a ele, quando na verdade nós deveríamos dizer: Senhor, eu caí, eu pequei. Se não houver arrependimento, Senhor, as mudanças não vêm. Em nome de Jesus. Portanto, muda isso em nós, Pai. E nos ajuda agora, Senhor, a fazermos as coisas da forma que deve ser, realmente com a motivação certa, Pai. Meu Deus, que nós possamos viver sobre a terra como aquele que quer honrar o seu Pai celestial, honrar o Senhor, honrar aquele que é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos dá poder, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor não vai agir se não estiver o nosso coração alinhado com o Teu propósito, Senhor. Porque não é a vontade do homem, mas é sempre a vontade do Senhor. E não entendemos isso muitas vezes, mas a vontade do Senhor, porque a Sua vontade é perfeita. E é a Sua vontade que tem que se cumprir, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluias. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti. Aleluias. Agora, irmãos, eu não vou chamar ninguém aqui hoje, e nem vou, só que tem um negócio que nós precisamos, você está agora sendo desafiado a ser corajoso. Nós estamos dando muito espaço a princípios malignos dentro da nossa casa,
ao nosso redor, na nossa vida, nos nossos filhos, porque nós achamos que se a gente for firme, de acordo com a palavra, nós vamos nos tornar chatos, vamos nos tornar inconvenientes e vamos entristecer as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós fazemos isso, nós estamos inseguros em relação à direção de Deus. A direção de Deus então passa a não ser boa. É isso que nós estamos dizendo. Está entendendo? Por exemplo, celular, dentro da sua casa, você tem que rever isso. Está ouvindo? Eu tenho que rever isso, você tem que rever isso. Celular na sua casa, celular na mão de criança, celular na mão de adolescente. Quais são os limites? Por que dos limites? Vai buscar o Senhor, vai entender isso. Sabe o que a gente faz? É assim. Né? Então estou dando um exemplo. Lembra, você honra o Senhor com a sua vida e com tudo que você tem, inclusive com a sua posição dentro da sua casa. Honre o Senhor. E você honrando, você vai abençoar os seus filhos. Porque a consequência de honra é vitória. Deus traz vitórias sobre você. Isso é tremendo, irmãos. Não é você sair no braço, não. A força e o poder é do Senhor, mas a atitude de honra é sua. É outra estratégia, é do céu. E não é ser duro com seus filhos, não é isso também. Não é ser duro com o funcionário, também não é isso. Você precisa descobrir, irmãos. Intimidade com Deus, vai lá. Amém? Tudo vai dar certo, irmão, se você usar esse princípio, foca nele, põe foco nisso, e você vai ver quantas coisas estão envolvidas nisso aí. É uma infinidade. Amém? Tá bom? Vamos terminar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei como aconteceu naquele culto ali em Serrania, no aniversário de Serrania, Deus. Senhor, quanta malignidade existia ao redor ali. Senhor, eu sei que essa é uma estratégia que remove vendas, porque sabemos, Deus, que na cultura que está globalizada hoje, nós vemos, Deus, o quanto que o maligno tem tirado a honra, a atitude de honrar, como se isso fosse ultrapassado. Hoje você vê as pessoas afrontando autoridades, agredindo autoridades, jovens ofendendo e agredindo e desonrando e envergonhando seus pais. E Deus, tudo isso, já faz gerações que isso tem acontecido, e nós vemos, Senhor, uma decadência familiar, uma decadência da sociedade, um negócio terrível está acontecendo, Senhor. Nós vemos que o princípio é que tudo está baseado em desonrar. E a tua palavra fala muito mais de honra, em vários textos, mais de 300 passagens falando sobre honra. Tem importância. Que nós possamos aprender, Senhor, um pouco hoje, mas que o Senhor venha ministrar profundamente ao nosso coração. Que nós possamos crer o suficiente para dar o primeiro passo. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida, Senhor. Que o Senhor seja e permaneça o primeiro, nunca o segundo, mas o primeiro, Pai. Em nome de Jesus, ao Senhor dedicamos toda a honra, toda a glória e todo
louvor. E que o amor do Senhor, que a graça, maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação, Pai, desse santo, doce Espírito do Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Glória a Deus. Se programe, Se programe, irmãos, para você estar junto conosco na comunhão. Se programe para você estar na Páscoa, nesses dias, 3 dias. Como é importante você estar conosco. Tem uma ficha ali na recepção para você colocar o seu nome, porque nós precisamos saber o número de pessoas para fazer a compra, da parte de alimentação, toda a estrutura, vai ter mesas, cadeiras, a gente vai alugar, então tudo isso é importante você dar o seu nome para a gente ir se organizando.